Era terça-feira, alguns minutos depois das 10 da manhã, e Clarice acabara de desligar o fogo da panela onde cozinhava geleia de abóbora. Seu celular vibrou na bancada da cozinha e uma notificação do grupo de Bate-Papo. Família Ferreira apareceu na tela. A mensagem, breve e precisa, dizia: Pessoal, achamos melhor a mamãe tirar uma folga por um tempo, assinada por Bernardo, seu único filho. Um segundo depois, o joinha azul de Viviane, sua nora, apareceu. Clarice ficou imóvel, a colher de pau, suspensa sobre o vapor, enquanto o aroma doce se transformava em azedo. Não houve gritos, nem discussão, nem mesmo uma explicação. Apenas uma frase, escrita em tom decisivo, como se estivessem anunciando o cancelamento de algum plano familiar comum. Ela se sentou lentamente, colocou o celular sobre a mesa e sentiu algo dentro de si se quebrar com o mesmo som metálico que a colher fez ao cair na panela. O que Bernardo chamava de dar um tempo não tinha surgido naquela manhã. Vinha se formando há anos. Só agora ousava se expressar. Clarice tinha sido, por muito tempo, o apoio invisível da família. Ela pagava a hipoteca do apartamento, as contas de luz, o plano de saúde de Viviane e até a mensalidade escolar da neta, Sofia, no banco. As transferências automáticas tinham todos os mesmos nomes: Bernardo, menos aluguel; Viviane, menos cartão de crédito; Sofia, menos mensalidade. Ela dizia que era temporário, que assim que o negócio do filho decolasse, tudo se equilibraria. Mas os meses viraram anos. E a promessa se tornou rotina. Mesmo assim, todo domingo ela chegava com seu bolo de limão, sorria e fingia não notar o silêncio com que a cumprimentavam. Clarice achava que o amor mantinha tudo unido. Ela ainda não sabia que o amor, quando unilateral, também pode ser exaustivo. Naquela terça-feira, depois da mensagem, Clarice desligou o celular e ficou olhando para a panela como se pudesse encontrar uma resposta no fundo do caramelo. Ela não chorou. Talvez porque já tivesse chorado tanto em silêncio que suas lágrimas tivessem secado em algum ponto do caminho. Caminhou até a sala de estar e sentou-se perto da janela. Lá fora, o dia seguia seu curso normal. Carros passavam, uma vizinha regava as plantas. O padeiro acenava da esquina. Nada no mundo refletia seu desânimo. Sobre a mesa de jantar, havia uma boneca de pano inacabada, aquela que ela estava costurando para o aniversário de Sofia. Olhou para ela com uma mistura de ternura e cansaço. Pela primeira vez, não sentiu vontade de continuar. Compreendeu que a boneca era o resumo de sua vida, sempre dando algo que os outros não queriam receber. Ela se lembrou do dia em que Viviane chegou com as malas ao pequeno apartamento alugado por Bernardo. Recebeu-os com um jantar simples, frango assado e arroz com alho. Sorriram, se abraçaram e conversaram sobre planos e o futuro. Naquele momento, Clarice sentiu que pertencia àquele lugar. Somos uma família, dissera o filho, e essa palavra bastou para que ela abrisse sua conta poupança e os ajudasse com o depósito do novo apartamento. Depois vieram a hipoteca, os móveis, o carro, os uniformes escolares da neta, e cada ato de ajuda gradualmente se transformou em obrigação. Se por acaso duvidasse do seu compromisso, bastava lembrar-se do sorriso de Sofia ou do cansaço de Bernardo. Clarice não sabia dizer não, sem se sentir culpada. Era uma mulher acostumada a consertar, não a destruir. Com o tempo, os domingos em família foram ficando mais silenciosos. Clarice chegava cedo, arrumava a mesa, fazia o café e observava o filho e a nora discutirem em voz baixa sobre dinheiro. Ela fingia não ouvir, embora cada palavra a atingisse como uma agulha. Certa tarde, enquanto cortava o bolo, ouviu Viviane dizer: Sua mãe vive como uma rainha com a nossa ajuda. Bernardo não respondeu. Continuou olhando fixamente para o celular. Clarice engoliu a raiva junto com um pedaço de bolo. Aquela frase a assombraria por meses, mesmo quando ninguém mais se lembrasse dela. Foi o primeiro fio que começou a se desfazer dentro dela.
O aviso sutil de que algo em seu relacionamento com o filho estava se rompendo irreparavelmente. Nos últimos anos, Clarice começara a notar pequenos gestos que a magoavam mais do que qualquer palavra. Viviane parou de convidá-la para as reuniões escolares de Sofia. Bernardo evitava conter-lhe sobre seus planos, e as conversas no grupo da família se resumiam a mensagens sobre pagamentos ou favores. Ela ainda acordava cedo, conferia o saldo da conta e fazia as transferências antes do primeiro café. Fazia isso automaticamente, como quem cumpre um dever sagrado. Mas cada clique pesava mais sobre ela. Algo parecido com cansaço começou a surgir em seu coração. Uma nova sombra que não era tristeza, mas a certeza de que estava sustentando uma vida que não a incluía mais. Numa noite de inverno, Clarice ouviu por acaso uma conversa que era para ela. Bernardo estava ao telefone na varanda, pensando que a mãe estivesse dormindo. Ele disse algo que a deixou sem fôlego. Não sei o que fazer com ela, Viviane. Ela está se tornando um fardo. A frase ecoou incessantemente em sua mente. Do corredor, Clarice sentiu o corpo todo tenso. Colocou a mão no peito, não por dor física, mas por aquele golpe invisível que só a decepção pode desferir. Voltou silenciosamente para o quarto e sentou-se na cama. Não dormiu naquela noite. Ficou olhando para as sombras dos móveis, ouvindo o tic-tac do relógio e percebeu que havia criado alguém que não sabia mais enxergar o amor, apenas a utilidade. Na manhã seguinte, ela se levantou antes do amanhecer, preparou café, escovou os cabelos e saiu para o pátio. O ar fresco clareou sua mente. Lembrou-se das palavras do marido, muitos anos atrás, quando ele ainda era vivo. Nunca deixe o hábito te tornar invisível. Clarice, naquele momento, aquelas palavras ganharam um novo significado. Ela prometeu a si mesma que, por mais doloroso que fosse, não financiaria mais sua própria ausência. Voltou para dentro e pegou uma pasta azul de uma gaveta onde guardava recibos, comprovantes de transferência e recibos de pagamento. Era tudo o que ela havia dado sem pedir nada em troca. Olhou para a pilha de papéis e, pela primeira vez, viu não sacrifício, mas prova. Algo dentro dela estava começando a mudar, embora ela ainda não soubesse como usar esse poder recém-descoberto. Nos dias seguintes, Clarice começou a arrumar a casa com uma calma estranha, quase metódica. Separou documentos, organizou recibos e os etiquetou com datas e valores. Cada recibo era uma lembrança: o empréstimo hipotecário, a matrícula escolar de Sofia, o conserto do carro de Bernardo. Cada um trazia seu nome, seu esforço, seu amor. Mas agora ela os olhava com distanciamento, como se pertencessem a outra pessoa. Percebeu que havia transformado seu afeto em uma espécie de salário emocional, que os outros recebiam sem gratidão. Aquela pasta azul começou a ter um valor diferente. Não era mais apenas um arquivo, era um testamento. Testamento. Clarice não sabia, mas naquelas páginas ela estava escrevendo a primeira linha de sua libertação. Naquele fim de semana, enquanto assava mais um bolo de limão, que ninguém havia pedido, Clarice ligou a televisão e deixou o barulho preencher a casa vazia. Ela pensou em todas as mulheres que conhecia menos amigas, vizinhas, primas, que haviam passado pela mesma situação sem nunca falar sobre isso. E talvez, se você está lendo isto agora, reconheça alguém menos, ou até mesmo a si mesma menos, nesta história. Se sim, diga-me de onde você está ouvindo, porque existem muitas Clarices silenciosas por aí que merecem ser ouvidas. Enquanto isso, ela desligou o forno e olhou para o seu reflexo no micro-ondas. Ela não era mais a mesma mulher que um dia acreditou que amar significava pagar todas as contas sem pedir respeito em troca. Na segunda-feira seguinte, Clarice decidiu visitar o Dr. Henrique, um antigo amigo de seu falecido marido, que agora trabalhava como advogado. Ela carregava a pasta azul debaixo do braço com o coração acelerado, não sabia se buscava justiça ou simplesmente compreensão. Henrique a cumprimentou calorosamente, ouviu em silêncio e examinou os documentos com atenção. Ao terminar, ergueu os olhos e disse: Clarice, você tem tudo aqui, não apenas recibos,
mas a prova de uma vida inteira dedicada a eles. Ela não respondeu, mas uma lágrima escapou espontaneamente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém percebeu o peso de seu comprometimento, não como exagero, mas como evidência. Ao sair do escritório, respirou fundo. Algo em suas costas se endireitou, como se finalmente tivesse se libertado de um fardo invisível. Naquela noite em casa, Clarice se serviu de uma tigela de sopa e jantou sozinha em silêncio. Não era tristeza que sentia, mas uma calma recém-descoberta, uma clareza que não experimentava há anos. Ligou o celular e checou o grupo da família. As mensagens mais recentes eram de Viviane, fotos de Sofia na escola, figurinhas de coração, conversas sem seu nome. Ninguém havia perguntado como ela estava. Fechou o aplicativo, desligou o celular e o guardou em uma gaveta. Pela primeira vez, não se sentiu culpada por se desconectar. Enquanto lavava a louça, pensou que talvez o silêncio também pudesse ser uma resposta. Os dias se tornaram mais longos, mas Clarice não postou mais nada no grupo de bate-papo. Ela dedicou seu tempo a pequenas tarefas: consertar uma cortina, costurar botões, regar as plantas. Essas rotinas simples a mantinham com os pés no chão. De vez em quando, ela checava o celular, não para esperar uma mensagem, mas para ter certeza de que sua decisão continuava firme. E continuava. Ela havia passado a vida inteira resolvendo os problemas dos outros e agora precisava aprender a se sustentar. No silêncio, pensamentos que antes não se permitia ter começaram a vir à tona. O que faria com o dinheiro? Como redecorar a casa, se um dia viajaria novamente? Era como descobrir um cômodo da sua vida que sempre estivera trancado. Certa tarde, ela recebeu um telefonema inesperado. Era Sofia, sua neta. A menina, com sua voz doce e curiosa, perguntou por que ela não a visitava ultimamente. Clarice engoliu em seco e disse que estava um pouco cansada e que haveria em breve. Ela não queria falar mal de ninguém, nem culpar o filho. Desligou e permaneceu em silêncio por alguns minutos, com o coração pesado. Ela entendia que essa era a parte mais difícil de sua decisão: não poder proteger a única pessoa que ainda a via com amor genuíno, mas também sabia que se não impusesse limites agora, um dia Sofia aprenderia que o afeto se mede pelo que se dá, não por quem se é. Após aquela ligação, Clarice sentiu um novo vazio, diferente da solidão. Era uma mistura de nostalgia e orgulho. Ela sabia que a distância doía, mas também que era necessária. No dia seguinte, foi ao banco e cancelou as transferências automáticas. A Caixa olhou para ela surpresa quando Clarice explicou que não sustentaria mais o filho. Tem certeza, senhora? Perguntou. Clarice assentiu com uma serenidade que não esperava. Ao sair do banco, o ar fresco tocou seu rosto e ela se sentiu leve. Pela primeira vez em anos, o dinheiro que restava em sua conta era realmente dela. Não era riqueza, era liberdade. As semanas seguintes foram um exercício de resistência. Bernardo não ligou de início, mas Viviane ligou. Ela mandou mensagens curtas. Mãe, você esqueceu de pagar a conta de gás. A mensalidade da escola está vencendo. Clarice leu todas e não respondeu a nenhuma. Apagou o grupo da família no WhatsApp e seguiu com o seu dia. Na terceira tentativa, o silêncio começou a ensurdecê-la. Foi então que ela entendeu algo simples, mas poderoso. Às vezes, o amor se demonstra mais através de uma ausência firme do que através de uma presença entregue. Enquanto preparava o café, ela sorriu levemente, não porque estivesse feliz, mas porque estava viva novamente, sentindo algo que era verdadeiramente seu. Bernardo finalmente ligou numa tarde de sábado. Sua voz soava tensa, quase irritada. Perguntou se ela tivera algum problema com o banco, como se o corte nas transferências fosse um erro técnico. Clarice respondeu calmamente: Não, filho, decidi parar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Ele desligou sem se despedir. Clarice encarou o telefone por alguns segundos, mas não se sentiu culpada. Sabia que cada palavra que não dizia era uma semente de respeito que plantava para si mesma. Serviu-se de um chá, ligou o rádio e continuou a dobrar a roupa,
sem drama, sem lágrimas. Era o som cotidiano de uma mulher que, enfim, dissera o suficiente. Nas semanas seguintes, o mundo de Bernardo começou a desmoronar. O banco ligou para a Vicello sobre pagamentos atrasados, a escola de Sofia exigiu o pagamento e Viviane começou a demonstrar sua inquietação. Clarice não percebeu de imediato, mas os sinais vieram através de vizinhos e conhecidos, discussões no corredor, gritos atrás da porta. Enquanto isso, ela mantinha sua rotina com serenidade. Ia ao mercado, cozinhava, costurava, não por indiferença, mas porque havia compreendido que o luto também precisa de espaço para amadurecer. Cada vez que pensava no filho, o fazia com uma mistura de tristeza e esperança. Como alguém que contempla um jardim, sabendo que algumas flores só desabrocham após uma poda drástica. Um mês depois, Bernardo apareceu à porta da mãe. Não trouxe flores nem presentes, apenas um rosto cansado e uma voz embargada. Mãe, preciso conversar, disse ele, evitando o olhar dela. Clarice o deixou entrar. Sentaram-se à mesa de sempre, aquela onde compartilharam tantos cafés e silêncios. Ele explicou, fazendo pausas frequentes, que Viviane o havia deixado, que estava afundando em dívidas, que não sabia como seguir em frente. Clarice ouviu sem interromper, com as mãos entrelaçadas na toalha de mesa. Não sentia vingança nem prazer, apenas uma compaixão triste, daquela que busca não consolar, mas compreender. Quando ele terminou, ela lhe serviu um pouco de chá e disse: agora você sabe o que é carregar o peso de tudo isso. Bernardo baixou o olhar. Parecia mais jovem e mais velho ao mesmo tempo. Gaguejou um pedido de desculpas, com lágrimas nos olhos. Clarice respirou fundo, antes de responder: não preciso do seu pedido de desculpas, filho. Só preciso que você aprenda. As palavras saíram suaves, mas firmes. Por um instante, o silêncio os envolveu, e ambos sabiam que algo havia sido irremediavelmente quebrado, mas também que algo estava sendo consertado. Bernardo, pela primeira vez na vida adulta, não pediu dinheiro. Pediu apenas para ficar um pouco. Clarice assentiu. Compartilharam um mesmo chá, e embora o passado não tivesse sido apagado, o ar na casa recuperou um toque de humanidade. Durante aquela visita, Clarice percebeu que não era mais a mesma mulher que o criara, com medo de o desapontar. Sua voz soava diferente, mais lenta, mais confiante. Bernardo olhou para ela como se a estivesse vendo pela primeira vez, e aquele olhar a comoveu mais do que qualquer pedido de desculpas. Conversaram pouco, mas o suficiente para ambos entenderem que o amor entre eles não estava morto, apenas exausto por um fardo tão desigual. Ao sair, ele colocou um pote de geleia de abóbora sobre a mesa. O mesmo tipo que ela costumava fazer quando ele era criança. Clarice o pegou nas mãos, cheirou e sentiu que aquela simples oferenda valia mais do que todas as mensagens vazias no grupo da família. Naquela noite, Clarice abriu o frasco e provou uma colherada. O sabor a fez lembrar dos anos em que tudo era mais simples. O pátio com os lençóis secando ao sol, o som do triciclo de Bernardo, o cheiro de sabonete de coco nas mãos. Ela não chorou. Sorriu com uma serenidade recém-descoberta, sabendo que, embora não pudesse voltar atrás, ainda podia recuperar algo de si mesma. Lavou colher, apagou as luzes e foi para a cama cedo. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, mas dentro daquela casa, um silêncio diferente instalara. Não de abandono, mas de repouso. Com o passar dos dias, Clarice começou a notar pequenas mudanças em si mesma. Acordava com mais energia, preparava o café da manhã sem olhar para o celular, e até voltou a ouvir música enquanto costurava. Redescobriu canções que havia parado de ouvir quando tudo girava em torno da família. Cada detalhe, por menor que fosse, o aroma do café fresco, o sol entrando pela janela, a linha deslizando entre seus dedos, tornou-se uma forma de se reconciliar consigo mesma. A solidão já não pesava tanto, começara a se transformar em um espaço de calma. Pela primeira vez em muito tempo, Clarice sentia que tinha o controle dos seus dias. Numa sexta-feira à tarde, enquanto comprava frutas na feira, encontrou uma vizinha
que não via há anos. Clarice, você está diferente, mais viva, disse ela, surpresa. Clarice sorriu, agradeceu o elogio e seguiu seu caminho. Aquele simples comentário confirmou o que ela já suspeitava. A mudança era notável. Ao chegar em casa, colocou as laranjas sobre a mesa e se olhou no espelho da cozinha. Não era mais a mesma mulher cansada, que esperava por migalhas de atenção. Era alguém que aprendera que o verdadeiro amor não se mede em sacrifícios, mas em respeito. Essa certeza, silenciosa, porém firme, tornou-se sua nova companheira. Por fim, Bernardo começou a visitá-la novamente. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo. Ele chegava sem avisar, com a voz baixa e os ombros caídos. Contava histórias sobre como estava tentando reconstruir sua vida, encontrar um emprego e reconquistar a confiança de Sofia. Clarice ouvia, sem interromper, oferecendo pouco mais do que uma xícara de chá ou um pedaço de pão. Ela havia parado de lhe dar conselhos. Entendia que o amor também sabe quando se calar. Observava-o falar e pensava em quantos anos havia passado tentando resgatar alguém que nunca aprendera a nadar. Agora, ela o deixava falar, mesmo que isso significasse vê-lo tropeçar novamente. As tardes se preencheram com uma nova rotina: costura, música suave e o canto dos pássaros do lado de fora da janela. Clarice reabriu sua máquina de costura, aquela que havia abandonado por falta de tempo e energia. Começou a fazer bonecas de pano para vender na feira local, mais por prazer do que por necessidade. Cada ponto era uma forma de recuperar algo que o esgotamento emocional lhe havia roubado. A sensação de criar, em pouco tempo sua mesa estava coberta de tecidos coloridos, fitas e agulhas. Sua casa, que antes cheirava a cansaço e insônia, agora cheirava a linhas novas e esperança. Certa manhã, enquanto organizava suas bonecas para levar à feira, Clarice recebeu um telefonema da escola de Sofia. A menina havia dito à professora que sentia falta da avó, e a escola achou que seria legal convidá-la lá para um evento de fim de ano. Clarice hesitou por alguns segundos, mas aceitou. Naquela tarde, ao chegar, a menina correu até ela e a abraçou forte. Bernardo, sentado na última fileira, observava em silêncio, com os olhos marejados. Clarice sentiu que aquele abraço valia mais do que qualquer pedido de desculpas. Ela não precisava de palavras, nem de explicações. Aquele pequeno gesto restaurou sua certeza de que, mesmo que o amor seja distorcido, ele nunca desaparece de verdade. Após a apresentação, Clarice voltou para casa com uma mistura de emoções difíceis de descrever. Colocou a bolsa na cadeira e ficou parada por alguns minutos, encarando as mãos enrugadas. Pensou em tudo que havia perdido, mas também no que havia conquistado: respeito, serenidade, independência. Aprender a dizer não sem se odiar por isso. Naquela noite, enquanto costurava uma nova boneca com retalhos de tecido azul, sentiu uma paz que não experimentava há décadas. Compreendeu que sua história não era de abandono, mas de renascimento, e que seu silêncio, o silêncio que um dia lhe fora imposto como punição, tornara-se sua forma mais digna de comunicação. Com o passar dos meses, Clarice tornou-se uma figura familiar na feira do bairro. Muitas pessoas paravam em sua barraca apenas para conversar. Perguntavam-lhe como conseguia costurar com tanta perfeição, como fazia as bonecas parecerem tão reais. Ela respondia com um sorriso: porque cada uma carrega um pedacinho do que restou de mim. Sua história começou a circular entre os vizinhos, e algumas mulheres mais velhas se aproximaram dela para compartilhar as suas. Sem perceber, Clarice havia se tornado um pequeno farol para outras pessoas que também haviam sido invisíveis em suas próprias famílias. Era uma rede silenciosa, tecida com agulhas, linha e compreensão. Certa tarde, enquanto guardava as bonecas no final do dia, Bernardo apareceu na feira. A princípio, não disse nada. Caminhou entre as barracas, observando a mãe sorrir para os clientes. Quando chegou perto dela, comprou-lhe uma boneca sem perguntar o preço. É para Sofia, disse ele, suavemente. Clarice assentiu. Ele a ajudou a guardar as caixas e acompanhou até em casa. A caminhada foi tranquila,
sem recriminações ou desculpas. Ao chegarem, tomaram café em silêncio. Aquela cena simples carregava um peso enorme. Era a confirmação de que, mesmo que os laços sejam esticados ao ponto da dor, se houver amor verdadeiro, eles jamais se rompem de verdade. Naquela noite, depois que Bernardo saiu, Clarice ficou olhando pela janela. As luzes da vizinhança piscavam e, pela primeira vez, ela não sentiu tristeza ao pensar no filho. Ela o amava. Sim, mas não com a mesma intensidade de antes. Agora, ela o amava à distância. Com respeito, no fundo ela entendia que às vezes o amor precisa de silêncio para se purificar do medo e do ressentimento. Ela se serviu de uma xícara de leite morno e prometeu a si mesma que nunca mais carregaria fardos que não lhe pertenciam. Aquela promessa, tão simples, era na verdade a mais importante de sua vida. Os dias seguintes foram tranquilos, quase pacíficos. Bernardo ainda a visitava ocasionalmente, mas a relação havia mudado. Não havia mais súplicas nem dependência, apenas conversas breves e sinceras. Clarice sentia que, pouco a pouco, ambos estavam reaprendendo a se conhecer. Não como mãe e filho que deviam algo um ao outro, mas como duas pessoas que se escolheram sem exigências. Sofia também a visitava, ajudando-a a decorar as bonecas e rindo inocentemente. Nesses momentos, Clarice compreendeu que sua decisão havia valido a pena, porque às vezes, para reconquistar aqueles que amamos, primeiro precisamos perdê-los um pouco. O inverno chegou e, com ele, uma calma que Clarice não se lembrava de sentir há anos. As tardes frias eram preenchidas pelo zumbido constante de sua máquina de costura, o aroma do café e o velho rádio, tocando boleros. Ela não esperava mais por ligações, mensagens ou pedidos de desculpas. Tudo o que precisava dizer, disse com seu silêncio. Certa noite, enquanto se cobria com cobertor, percebeu que não pensava no passado com dor, mas com gratidão. Aqueles anos de sacrifício tinham sido sua escola. Graças a eles, agora ela sabia quem era e o seu valor. Uma vizinha a convidou para dar uma pequena oficina de costura no centro comunitário. A princípio, Clarice hesitou, mas aceitou. Em poucos dias viu-se cercada por mulheres em busca da mesma coisa que ela havia encontrado. Uma razão para continuar, algo que as fizesse sentir úteis. Ela compartilhou técnicas, mas também histórias, conselhos e momentos de silêncio. Em meio a linhas e agulhas, nasceu uma comunidade acolhedora, daquelas que se formam sem planejamento, simplesmente pela necessidade de companhia. Clarice compreendeu que sua história não havia terminado com a mensagem do filho. Um novo capítulo estava apenas começando, um capítulo onde o amor não era implorado, mas compartilhado. Certo domingo, enquanto preparava chá para seus alunos, Clarice ligou a televisão e ouviu uma história semelhante à sua. Uma mulher contava como havia reconstruído sua vida após ser esquecida pela própria família. Clarice sorriu ternamente. Ela sabia que não estava sozinha. E se você está lendo ou ouvindo isto agora, talvez conheça alguém que também precise de um sinal como este. Compartilhe, porque às vezes uma história compartilhada pode ser o primeiro passo para a cura. Clarice, em sua sala de estar, sentiu que seu antigo silêncio havia se transformado em uma voz serena, que agora ajudava outras pessoas a não desistirem. Naquela noite, Bernardo ligou apenas para saber como ela estava. Não pediu nada, não reclamou, só queria conversar. Falaram sobre o tempo, sobre Sofia, sobre a feira. Foi uma conversa curta, mas diferente. Leve, sem dívidas. Clarice desligou com um sorriso sereno. Ela entendeu que o amor maduro nem sempre precisa de grandes gestos, mas sim de respeito, tempo e distância. Foi para a cama, com o coração leve, grata pela jornada que haviam compartilhado. Lá fora, a chuva começou a cair, e cada gota soava como um lembrete suave de que até as tempestades mais violentas podem deixar para trás ar puro. Com o passar dos meses, a vida de Clarice entrou num ritmo sereno e tranquilo. Suas bonecas começaram a vender bem, e ela até recebeu encomendas de outras cidades. A pequena oficina no centro comunitário cresceu tanto que lhe pediram para dar aulas regulares aos sábados. Ela aceitou, não pelo dinheiro,
mas porque ensinar lhe devolveu aquele senso de propósito que havia perdido há tanto tempo. A cada ponto que demonstrava, ela também falava da importância dos limites, de não deixar que o amor se tornasse um fardo. As mulheres ouviam atentamente, sabendo que por trás de suas mãos firmes se escondia uma história de resistência silenciosa. Certa tarde, Bernardo e Sofia foram visitá-la em seu ateliê. A menina correu para abraçá-la, enquanto o pai olhava ao redor para as mesas cobertas de tecidos e sorria. "Está lindo, mãe", disse ela com um orgulho que Clarice não esperava. Ofereceu-lhe um lugar para sentar, e os três tomaram mate. Entre risos suaves e lembranças. Nenhum milagre havia acontecido, mas uma reconciliação sincera sim. Clarice entendeu que o amor, quando cura, não precisa ser o mesmo. Basta ser real. Quando se despediram, Bernardo a abraçou demoradamente, sem dizer uma palavra, e ela, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que tudo tinha valido a pena. Passaram-se alguns anos e Clarice envelheceu com dignidade e serenidade. Seus cabelos ficaram completamente brancos, mas suas mãos permaneceram firmes, guiando linhas e pontos. Na vizinhança, todos a conheciam como Dona Clarice das Bonecas. Suas alunas, muitas delas mulheres mais velhas, a consideravam uma amiga, quase uma confidente. Elas ouvia sem julgá-las, pois sabia o que era se sentir sozinha e usada. Em tardes frias, costumava assar doces de abóbora para compartilhar com o grupo, os mesmos doces que testemunharam sua dor e seu despertar. Agora, seu aroma não evocava mais tristeza, mas sim aconchego. Certa manhã, Bernardo chegou com uma bandeja coberta por um pano, colocou-a sobre a mesa e, com um sorriso tímido, descobriu um bolo de limão. Clarice olhou para ele e imediatamente compreendeu a mensagem. Ele também havia aprendido a dar sem esperar nada em troca. Comeram juntos, rindo, como não faziam há anos. Ao se despedirem, ela lhe disse calmamente: "Não é orgulho, Bernardo, é dignidade." Quando a porta se fechou, Clarice ficou observando o sol entrar pela janela, iluminando as bonecas, a mesa e a pasta azul. Ela havia passado do sacrifício ao respeito, do silêncio imposto ao silêncio escolhido, e nesse silêncio, enfim, encontrou a paz.